Eles disseram que a Arca da Aliança desapareceu, que foi perdida, roubada, talvez até destruída nas chamas da invasão babilônica. Uma verdade oficial, uma conveniência histórica. Mas e se eu disser que eles mentiram? E se o maior mistério do Antigo Testamento não for um sumiço, mas um plano meticuloso, uma preparação milenar para o evento mais crucial da história da humanidade? Prepare-se. O que você está prestes a descobrir vai redefinir sua compreensão da fé e da ciência, unindo-as em uma revelação tão audaciosa que você dificilmente acreditará. Por séculos, historiadores e teólogos debateram o destino da Arca da Aliança. Onde estaria o mais sagrado dos artefatos, o trono terrestre de Deus, o recipiente das tábuas da lei, do cajado de Arão e do maná? Sua ausência, nos registros pós-exílio babilônico, alimenta lendas. Escondida em templos secretos, levada para terras distantes ou simplesmente evaporada no tempo. Mas a verdade, como muitas vezes acontece, estava oculta bem debaixo dos nossos narizes, esperando o momento certo para ser revelada. Imagine Jerusalém, pouco antes da devastadora invasão de Nabucodonosor, por volta de 586 a.C. O profeta Jeremias, aquele que chorava pelas desgraças de seu povo, tinha um encargo divino: não apenas profetizar, mas proteger. Proteger os tesouros mais preciosos do templo, aqueles que não podiam cair em mãos profanas. As escrituras apócrifas, no segundo livro dos Macabeus, dão uma pista intrigante. Jeremias teria levado a arca e outros objetos sagrados para uma gruta no Monte Nebo, onde o selou até o tempo da reunião do povo. Mas e se essa não fosse a totalidade da verdade? E se o destino final da arca fosse muito mais próximo, muito mais intencional? A narrativa que a história nos conta é a de um desaparecimento. A arca sumiu. Ponto final. Ninguém a encontrou. Mas o que a arqueologia moderna e a geologia nos mostram é uma história completamente diferente. Uma história que começa não com o desaparecimento, mas com um posicionamento estratégico, uma preparação divina para um sacrifício que mudaria o curso da eternidade. Nos anos 1970, um arqueólogo amador, porém dedicado, chamado Ron Wyatt, começou a investigar o local conhecido como Gólgota, o lugar da caveira, em Jerusalém. A tradição apontava para o Jardim do Sepulcro, uma área fora das muralhas da cidade antiga, como o local da crucificação de Cristo. Wyatt, munido de mapas antigos e uma fé inabalável, acreditava que havia algo mais. Ele buscava evidências físicas, tangíveis, que pudessem validar os relatos bíblicos. E o que ele encontrou, ou melhor, o que ele desenterrou, desafia toda a lógica e toda a conveniência histórica. As escavações de Wyatt, embora controversas para a arqueologia acadêmica tradicional, revelaram uma intrincada rede de cavernas e túneis subterrâneos diretamente abaixo da área que ele identificou como o Gólgota original. Este era um local de execução romano, um monte rochoso com uma forma que lembrava uma caveira. Daí o nome. E foi nesse emaranhado subterrâneo que a peça central do quebra-cabeça começou a se encaixar. A Bíblia, no Evangelho de Mateus 27:51, descreve um evento extraordinário no momento exato da morte de Cristo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Não é uma descrição poética, é um relato de um terremoto literal, um evento geológico com consequências físicas. E é aqui que a ciência e a fé se encontram de uma forma espetacular. Wyatt e sua equipe, escavando no local do Gólgota, descobriram algo impressionante.
Encontraram o buraco exato onde a cruz principal teria sido fincada. Um entalhe quadrado na rocha, perfeitamente dimensionado para sustentar uma haste de madeira. Mas o mais chocante não foi o buraco em si. Foi o que estava ao lado dele. À esquerda do buraco da cruz, a rocha maciça do Gólgota apresentava uma fenda, uma rachadura gigante que descia vertiginosamente para as profundezas da terra. Era a prova física do terremoto descrito em Mateus. Uma fenda que não parava na superfície, mas que se estendia para baixo, atravessando camadas de rocha, como uma cicatriz profunda na face do planeta. E essa fenda levava a um lugar que ninguém ousaria imaginar. Seguindo essa fenda, Wyatt e sua equipe se aventuraram em uma câmara subterrânea, selada por séculos. O ar era pesado, denso, carregado de um silêncio ancestral. A visão que se apresentou a eles era de tirar o fôlego. Em meio a escombros e uma poeira milenar, havia uma estrutura de ouro puro, sob um tipo de caixa de pedra. Era a Arca da Aliança. Ela não estava perdida, não estava escondida em um templo egípcio ou em alguma catacumba remota. Estava ali, exatamente onde deveria estar. Posicionada por providência divina, não para ser encontrada por curiosos, mas para cumprir um propósito singular, um evento profetizado desde a fundação do mundo. A Arca da Aliança, com o propiciatório, a tampa de ouro maciço com os querubins, estava ali, intacta, aguardando. E então, o detalhe mais intrigante e chocante. A fenda na rocha do Gólgota se estendia diretamente sobre a arca. E na superfície dourada do propiciatório, havia uma substância escura, seca, como uma crosta. Sangue. Sim, sangue. O sangue do sacrifício perfeito, o sangue de Cristo, que escorrera da cruz, penetrara na fenda aberta pelo terremoto e descera, gota a gota, por aproximadamente 6 metros de rocha, caindo com precisão cirúrgica sobre a tampa da Arca da Aliança. O local mais sagrado do Antigo Testamento, recebendo o sangue do Cordeiro de Deus, o sacrifício definitivo que anularia todos os sacrifícios de animais. Uma conexão física que transcende a compreensão humana. Mas a história não termina na descoberta da Arca e do sangue. Começa um novo capítulo, um capítulo que desafia a ciência e a lógica biológica. Ron Wyatt, com o devido respeito e cuidado, coletou amostras desse sangue seco e negro. Ele sabia que tinha em mãos algo de valor inestimável, uma relíquia que poderia reescrever a história. As amostras foram enviadas para um laboratório em Israel, um laboratório de ponta, onde seriam submetidas a análises genéticas. Os cientistas do laboratório, céticos e profissionais, não sabiam a origem da amostra, apenas que era um sangue antigo, seco, e que precisava ser reidratado e analisado. O sangue humano normal, o seu sangue, o meu sangue, o sangue de qualquer ser humano, possui 46 cromossomos. 23 cromossomos vêm da mãe e 23 vêm do pai. É a combinação perfeita que forma o nosso código genético, a nossa identidade biológica. É uma regra imutável da biologia. Ou assim pensávamos. Quando os resultados da análise do sangue coletado do propiciatório vieram, os cientistas ficaram perplexos. O relatório apontava para algo biologicamente impossível. O sangue tinha apenas 24 cromossomos. 23 cromossomos maternos, um conjunto completo vindo de uma mulher. Mas apenas um cromossomo Y. Um único cromossomo Y, que é o que determina o sexo masculino. O que isso significa? Significa que não havia material genético paterno humano. A ausência dos 22 cromossomos paternos restantes
é uma anomalia que desafia a própria definição de vida humana. O sangue analisado era de um homem, sim, comprovado pelo cromossomo Y. Mas esse homem não tinha um pai humano. Ele tinha apenas uma mãe humana e um cromossomo Y de origem misteriosa, não humana, divina. Esta é a prova física, inegável, do nascimento virginal. O relato bíblico de que Cristo foi concebido pelo Espírito Santo sem a intervenção de um pai humano ganha uma validação científica chocante e irrefutável. A biologia, a genética, o laboratório, tudo apontava para o impossível, para o milagroso. E a anomalia não parava por aí. O sangue, depois de ter sido reidratado após quase 2000 anos, não apenas pôde ser analisado. As células sanguíneas, surpreendentemente, continuavam vivas. Células sanguíneas de um ser humano que, biologicamente, não deveria ter existido daquela forma, ainda pulsavam com vida, desafiando o tempo e a morte. Isso é algo que nenhum sangue humano, mesmo o mais fresco, consegue fazer após algumas horas fora do corpo. A conexão é perfeita. A Arca da Aliança, o símbolo da antiga aliança, o local onde o sangue de animais era derramado anualmente para a expiação dos pecados, recebeu o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo de uma vez por todas. E esse sangue não apenas validou o sacrifício, mas também a identidade do sacrificado. Um homem, sim, mas um homem sem pai humano, o Filho de Deus. O que eles disseram que era um mistério, um sumiço, uma lenda, era na verdade uma preparação divina meticulosa. A arca não foi perdida, ela foi posicionada para testemunhar o evento mais importante da história, para receber o sacrifício que selaria a nova e eterna aliança. E o sangue, esse sangue anômalo, não é apenas uma relíquia, é a assinatura biológica do divino, a prova tangível de uma verdade que transcende a compreensão humana. O Gólgota, o lugar da caveira, não é apenas um monte de execução, é o altar onde o cordeiro foi imolado. E debaixo desse altar, na escuridão de uma caverna selada, o mais sagrado dos artefatos aguardava, paciente, o momento de receber o sangue que redimiria a humanidade. É uma história de providência, de precisão divina, onde cada detalhe, cada fenda na rocha, cada gota de sangue se encaixa em um plano maior. Esta é a prova física. Esta é a conexão inegável entre a fé e a ciência, entre o Antigo e o Novo Testamento. É a revelação de um segredo que estava oculto por milênios, mas que agora, através da arqueologia e da genética, se manifesta em toda a sua glória. O maior mistério da Arca da Aliança não é onde ela foi parar, mas para que ela foi preparada. E a anomalia no sangue é a prova de que o sacrifício que ocorreu ali foi único, divino e eterno. Se essa revelação te chocou e te fez questionar o que você sempre soube, imagine o que mais a história esconde. O monte que fala existe para desvendar esses mistérios, para trazer à luz as evidências físicas que conectam nossa fé à realidade. Se você é um daqueles que busca a verdade por trás das narrativas, que valoriza a lógica e as provas tangíveis, que quer ver a ciência e a teologia se unirem em descobertas surpreendentes, então, este é o seu lugar. Não deixe que essas histórias permaneçam ocultas. Inscreva-se no canal Monte que Fala agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas investigações e junte-se a nós nessa jornada de descobertas que desafiam o tempo e a história.